Hoje, eu vou te contar um relato sinistro de um vigia noturno. Já deixe um like no vídeo para não esquecer. Se inscreva para receber os próximos relatos e ative as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Compartilhe o vídeo com alguém que goste do sobrenatural, apague as luzes e vamos sentir medo. No silêncio profundo da noite, a escuridão daquela pequena escola de interior se estendia como um manto sombrio. Meu nome é Daniel, e há algumas semanas trabalho como vigilante noturno nessa escola. Tento garantir a segurança do lugar. No começo foi uma tarefa tranquila, ou pelo menos estava sendo, antes de tudo começar a acontecer. Quando tudo isso começou, o terror era apenas uma sutil inquietação. O som de estática de uma das luzes piscando era a única coisa que interrompia aquele silêncio assustador, e as sombras projetadas pelas luzes ganhavam formas estranhas nos corredores vazios. Eu tentava afastar qualquer tipo de pensamento horripilante, atribuindo-os à minha imaginação e ao cansaço noturno. Afinal, essa escola parecia inofensiva durante o dia, cheia de alunos em busca de conhecimento. No entanto, conforme as noites avançavam, as sensações inquietantes ganhavam vida própria. Em uma noite específica, tudo começou a piorar. Enquanto eu estava sentado no portão de entrada, ouvi um barulho alto que vinha de dentro de uma das salas. Não deu para identificar exatamente de qual delas, mas fui investigar. Segui abrindo cada porta atrás da fonte daquele barulho, até que finalmente na quarta porta, notei uma cadeira tombada no meio da sala. Apontei minha lanterna em busca de alguma explicação para aquela cadeira estar daquela maneira, mas só o que eu via era a escuridão que envolvia todo o lugar. Não tive coragem de ir até lá arrumar. Estava com uma sensação muito estranha que vinha do fundo daquela sala. Algo parecia estar escondido no escuro, mas era algo que me causava arrepios. Apontei a lanterna de um lado para o outro, porém, só avistei cadeiras e mesas. Fechei a porta e voltei para o portão, mas com um medo que fazia meu corpo tremer por completo. A próxima manifestação estranha não estava tão longe de acontecer, e foi tão assustadora quanto a primeira. Passei a ouvir um assobio que era ao mesmo tempo calmo e macabro, começou a ecoar pelos corredores. Fiquei congelado olhando na direção da porta que levava para o corredor principal. Era meu dever verificar se tinha alguém, mas a coragem de fazer já havia sumido desde que fui verificar o barulho de antes. Mesmo com as pernas trêmulas, me levantei e comecei a andar lentamente naquela direção. A cada passo que eu dava, meu coração parecia bater mais forte, e o assobio parecia ficar mais sinistro. Não dava para identificar de onde vinha, mas o primeiro lugar que eu pensei em procurar foi naquela sala onde a cadeira estava tombada. Assim que cheguei na frente da porta, deu para ouvir nitidamente o assobio saindo do outro lado da porta de maneira clara. Senti minhas pernas congelarem, estava com um arrepio na espinha inexplicável. Com muito esforço, fui dando passos lentos naquela direção, e quando empurrei a porta lentamente, o assobio sumiu repentinamente, deixando novamente aquele clima de mistério no ar. No resto da madrugada, não aconteceu mais nada de estranho, e só o que ficou foi a minha apreensão e medo do que podia ter sido aquilo. No final do meu turno, conversei com o segurança da manhã, perguntei se ele ou alguém mais que frequentava a escola já havia presenciado alguma coisa estranha por lá. A resposta dele me deixou um pouco assustado. Ele falou que há algum tempo já se falava sobre sons e sensações estranhas que aconteciam, até mesmo pela manhã. Por um lado, até fiquei um pouco aliviado, pois eu estava achando que tinha algo errado comigo, que estava ouvindo coisas que não existiam. Por outro lado, o medo ficou um pouco mais forte, pois percebi que teria que encarar algo macabro durante as madrugadas. Eu precisava do trabalho, então tinha que me manter firme. Passei algum tempo ouvindo ele contar sobre os boatos que eram espalhados pela escola, e algumas das coisas que ele disse me causaram arrepios, pois eu mesmo havia presenciado algumas delas. Coisas como sentir presenças estranhas onde não tem mais ninguém, barulhos sinistros de cadeiras arrastando, e o principal deles, um assobio macabro que vinha de lugar nenhum. Segundo os boatos, a assombração poderia ser um aluno da própria escola, que andava assobiando pelo corredor e arrumava confusão quase todo o dia. Pelo que diziam, ele acabou sofrendo um acidente na frente da escola, atravessou correndo sem olhar para os lados e um carro atropelou.
Não sei se são apenas boatos ou se esse aluno realmente existiu, não busquei investigar, mas o fato é que eu teria que voltar no meu próximo turno com coragem para enfrentar o que quer que fosse. E a hora chegou. Fui trabalhar esperando coisas assustadoras acontecerem, mas não sabia que seria bem pior do que eu imaginava. Logo na primeira hora, aquela sensação de alguém me olhando já estava no ar. A todo momento, eu ficava olhando para os lados, com a impressão de ter visto alguém, com arrepios que iam e vinham o tempo todo. O vento gelado da noite que estava soprando de leve não ajudava. Em um momento, ouvi o barulho da porta do refeitório abrindo e fechando diversas vezes. Nas primeiras, pensei que fosse o vento, mas não era um vento forte para estar fazendo aquela porta ficar daquele jeito. Era uma porta de metal com algumas grades, de certa forma um pouco pesada. Com uma interrogação na cabeça, fui verificar. Enquanto eu me aproximava, o barulho parou. Mesmo assim, fui até lá para ver se alguém havia esquecido de trancar aquela porta. Estranhamente, estava trancada, o que me deixou bem confuso de onde vinha o barulho. Quando eu estava dando meia volta, para retornar para o portão de entrada, uma risada infantil bem macabra veio de dentro do refeitório, do meio do escuro. Cheguei a pular de susto, meu coração agora já havia acelerado ainda mais. Apontei a minha lanterna pelas grades da porta para ver quem estava lá dentro, mas para minha surpresa, não parecia ter ninguém. A coragem de sequer me mexer havia sumido. Estava me sentindo completamente vulnerável com toda aquela energia ruim que estava sentindo à minha volta. Me forcei a sair de lá, e enquanto chegava próximo de sair, ouvi vindo do fundo do corredor aquele assobio sinistro. Começou bem baixinho e foi ficando ligeiramente mais alto, como se o responsável por aquilo estivesse se aproximando. Não esperei para ver quem estava chegando, continuei seguindo para a entrada sem parar, rezando com a voz baixinha enquanto caminhava. Quando cheguei na porta do corredor, olhei para trás apontando a minha lanterna e tive uma visão assustadora. Uma silhueta sinistra parada no fundo, no meio do escuro, parecia estar me vigiando enquanto eu me afastava. Para o resto da noite, me faltou coragem de checar qualquer coisa de estranha que acontecesse. Assobios baixinhos e risadas assustadoras ainda aconteciam em boa parte da madrugada. Mas depois do que aconteceu no corredor, eu decidi que não entraria lá por nada, até que a luz do sol chegasse. Tentei continuar trabalhando como vigia noturno naquela escola por mais algumas semanas, mas passei a não suportar mais trabalhar com tanto medo durante as madrugadas e acabei largando o emprego. Agora vivo com medo do escuro. É assustador saber que algo pode estar lá espreitando de verdade. Quem trabalha de noite tem sempre muitas histórias macabras para contar. Dá uma olhada nesse vídeo que conta o relato assustador de um coveiro. Te vejo no próximo vídeo.